Olá, gente, tudo bem? Olha a gente aqui e eu já quero começar perguntando para você quantos dias da semana você trabalha? Você tem folga? Você trabalha no feriado? Você tem escala? Ou seu trabalho é pago por hora? É disso que nós vamos falar, porque é isso que está rolando aí nos debates, nas redes sociais, nos telejornais e nos principais veículos de comunicação. As pessoas querem entender o que é essa PEC 6x1, que, de acordo com a autora, é uma PEC em que ela tem que acabar, porque ela está prejudicando os trabalhadores que trabalham hoje em dia 6 vezes ao dia, né, e folga 1 na semana. Então, para conversar sobre isso, nada melhor do que pessoas que fazem parte, que trabalham com políticas e são do meio do comércio. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Júnior César Vidotti, que ele é conselheiro e diretor da FEComércio. Inclusive, eles estão debatendo lá na FEComércio. A CDL, no momento, não se posicionou, diz que vai aguardar um pouco mais, mas a FEComércio já está se posicionando e ela está falando que é contra o fim da PEC 6x1, que é essa que está em vigor. César, tudo bem? Sim, tudo bem. Pode me chamar de Júnior mesmo. De Júnior César, né? Uhum. Ô, Júnior, vocês estão debatendo isso aí mesmo lá? Foi uma surpresa para vocês esse tema ter chegado assim? Sim, foi uma surpresa, né? A PEC, no caso, ela está em fase assim de propositura, né? Alcançou o número de assinaturas para que tramite no Congresso Nacional, porque uma emenda constitucional ela tem um rito diferente, né? Que é mais difícil de aprovar. Que precisa de 3/5, né? Enfim, tem algumas regras lá que ela tem que obedecer. E pega a gente de surpresa porque a gente acredita que o Brasil, a gente tem que pensar no projeto de nação que nós queremos, né? Nós temos um país de terceiro mundo, né? Que nós ainda somos. Então, somos ricos em recursos naturais que a gente ainda tem que criar as nossas riquezas. E a gente não faz isso sem a mão de obra, né? Sem a força de trabalho que nós temos, né? E essa PEC, ela prejudica o crescimento do Brasil, vai prejudicar, né, trabalho, né, vagas de emprego, então vamos ter problemas e vamos ter problema no custo do Brasil, né? Então hoje, pelos cálculos que a gente fez, a gente diminuindo de 44 para 36 horas semanais, nós vamos ter um acréscimo de 10% a 20% no produto nacional, né? Porque você vai demandar mais mão de obra para fazer um produto. Você vai ter que contratar mão de obra extra, né, para fazer isso. Inclusive, coisa que o Mato Grosso não tem, né? A gente está com desemprego quase zero, né? Uhum. Então, como que a gente vai resolver esse problema no caso do Mato Grosso e de outros estados como Santa Catarina, que tem um problema de mão de obra já hoje, né? Então, nós temos vagas em aberto. Então, com esse produto brasileiro ficando mais caro, porque vai custar mais para produzir, e o produto importado, né? A China não tem uma lei como essa, os outros... Nossa, lá é escravidão real, né? Lá não tem mais, assim, essa visão de China com escravidão, hoje em dia ela não é mais verdade. Uhum. Já foi no passado, hoje só que lá existe uma liberdade para o trabalhador chinês. O trabalhador chinês, se ele quiser trabalhar todos os dias da semana, eu acho que ele pode. Eu não conheço lá internamente, mas eles são muito produtivos, tem muita tecnologia, tem mão de obra, tem produtos baratos. O produto brasileiro, a gente está buscando uma competitividade e com essa lei, o produto brasileiro fica mais caro, o produto importado, seja da China ou de outros países, vai manter o preço e vai inundar o Brasil com esses produtos importados. Nós vamos perder mercado. Então, isso é um reflexo que afeta a todos os brasileiros. O Brasil vai ficar mais pobre, né? Então, vai afetar principalmente o trabalhador, que vai ter a sua renda ainda mais achatada. Então, a gente acha que a discussão é válida, a gente tem que trazer isso daí para a mesa, tanto que teve vários deputados de direita que assinaram a PEC,
mas que, da maneira como ela está, ela vai inviabilizar o Brasil. E essa é a nossa preocupação, é o nosso receio. Então, a FEComércio, ela fez uma nota explicativa, combatendo essa PEC. Afirmando que é contra, né? Que é contra. A CDL fez, sim, também a explicação dela e a nota se posicionando contra. E as entidades também de nível nacional, que no caso da CDL é a CNDL, né? E no caso da FEComércio é a CNC. Todas elas fizeram notas contra a maneira como a PEC foi colocada, porque a própria deputada, a Erika Hilton, ela falou que, em entrevistas, que não tem estudos econômicos que embasem a proposta. Então, ou seja, se não tem, a gente sabe que pode não levar ao objetivo em que ela foi colocada, né? Então, como agora ela já passou no Congresso, vai ter a discussão no Congresso que as entidades vão poder levar esse posicionamento e pedir para os representantes, para os deputados e senadores que olhem para o que é melhor para o Brasil, né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma ilusão de que elas vão ter... eu tenho uma folga hoje, vou passar a ter 3 e tá tudo certo. Mas por que não ter 4? Por que não ter 5? Por que a gente não, não ter 7 folgas? Então, assim, de onde que tirou esse número de 3 folgas? Então, não existe um estudo para isso. E outra, nós já no comércio, em todos os setores, nós já temos escalas reduzidas. Por exemplo, quem trabalha em escritório normalmente não trabalha no sábado e no domingo, então já é uma escala 5x2. Tem gente que trabalha em meio período. Então nós temos diversas modalidades de trabalho que enfim, você acaba engessando um mercado todo com uma PEC dessa, porque você obriga a ter 4x3. Hoje nós temos assim, pelo menos um dia de descanso semanal. Né, que é o domingo. Normalmente é o domingo. Pode ter profissionais que acordam no contrato de folgar na segunda-feira e trabalhar no domingo. Normalmente são trabalhos que pagam um pouco mais, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer folgar na segunda-feira por causa de alguma outra coisa. Então, assim, normalmente é domingo, mas pode ser qualquer dia da semana. E a gente agora vai obrigar, né? Essa PEC obriga, né, esses 3 dias de folga semanal, que a gente acha que é ruim para o Brasil, para o trabalhador e para as empresas também. Antes de a gente dar o REC aqui no programa, você levantou um ponto que eu ainda não vi ninguém falando sobre isso, que é a questão da escala. Porque muitas pessoas defendem a proposta de 4 dias trabalhando e 3 de folga, né? 4 dias, isso. 4 dias, que é um pouco confuso, gente. Então, 4 dias trabalhando, 3 de folga. Aí eles falam, mas tem escala para quê? A escala dá para o empresário, para eu folgar, tem a escala, então outra pessoa vai trabalhar. Mas aí o senhor levantou um ponto bastante interessante que eu acho que eu ainda não vi em algum lugar, que é a questão do movimento do comércio. E tem a questão também da comissão. Sim. Como que seria esse impacto? Por exemplo... Tipo, faz uma escala, né? Se fizer uma escala, normalmente o movimento no comércio ele se dá mais próximo do final de semana. Então, quinta, sexta, sábado. Então, quem trabalhar numa escala que é mais para o início da semana, ele vai ficar prejudicado, porque no final de semana ele não poderia trabalhar, porque ele tem uma escala. Não dá para a gente... colocar todos para trabalhar no sábado, né? Então, eu vou trabalhar na sua empresa. Aí, o senhor me colocou na escala de segunda a quarta. Segunda a quinta, né? Segunda a quinta. E vai ter... Aí, sexta, sábado e domingo, vai lá, tem a Black Friday. Exatamente. Você não vai estar trabalhando e você vai ficar prejudicado por causa disso. Eu só vou ganhar o meu salário se eu não tiver vendido nesses dias anteriores. Exatamente. Então, a gente vai ter problemas assim de operacionalização nesses casos, né? Então é uma questão que fica um pouco difícil da gente tratar. É mais uma situação para que a gente faça o tratamento dela, né? Qual o impacto de uma empresa pequena fechar para o estado, para a cidade, para Cuiabá? Hoje a gente tem uma estatística de que as empresas pequenas, elas têm a maior quantidade de geração de empregos, né? Então, isso
além de acabar com empregos, acabar com a renda, também reflete em menos arrecadação de impostos, né? Então, e essa PEC, ela afeta principalmente as pequenas empresas que têm ali 3, 4 colaboradores e que vão ter que aumentar ali para 6, de 4 tem que ir para 6, né? Para cumprir toda a escala, né? Então, é um custo que as empresas não estão preparadas para absorver, né? Ô, Júnior, outra coisa. A gente vê muito se falando a respeito dessa PEC, de que ela seria política. Vocês também analisam esse ponto ou não? Ela é extremamente questão mesmo de impacto de comércio, essas coisas. Vocês vão movimentar bancadas, tentar deputados, para tentar fazer uma articulação, porque tudo no Brasil vira política, né? Não tem como a gente correr disso. Uhum. Não, ela é uma PEC é política no sentido de que ela tenta capturar a atenção de alguns eleitores, né, que veem isso com bons olhos, né? Mas o nosso objetivo vai ser de mostrar os verdadeiros impactos dessa PEC e como a gente acha que ela é nociva para a atividade empreendedora, para os trabalhadores também, né? A questão dos Estados Unidos, o povo compara muito, né? Fala, lá nos Estados Unidos funciona assim, e olha os Estados Unidos, é uma potência. Exatamente. Então, assim, lá nos Estados Unidos, as leis trabalhistas, elas são muito mais tranquilas, é menos burocracia, né? Para você contratar uma pessoa, lá é contratado por hora de trabalho, então você recebe um valor por hora. Se você quiser fazer 10 horas de trabalho por dia, 12, você pode. Normalmente as pessoas não fazem, por quê? Porque elas precisam de qualidade de vida, elas precisam cuidar da família, né? Então, mas uma pessoa que estiver livre e ela estiver precisando de um dinheiro extra, ela faz, né, essa escala. Como muitos brasileiros que saem daqui para ganhar dinheiro vão para os Estados Unidos se sujeitar em trabalhos que trabalha de domingo, de feriado, né, trabalhando com construção civil e estão felizes porque eles estão vendo o retorno para eles. Principalmente que lá os salários são melhores porque você também não tem todo aquele peso dos impostos em cima. Inclusive, o Brasil é um dos países que tem mais carga tributária em cima da folha de pagamento, né? E um empresário que paga um salário mínimo, ele paga outro em impostos e encargos trabalhistas. Como assim? Você tem ali o FGTS, você tem o INSS, você tem você tem que colocar na conta também a multa do FGTS quando é mandado embora. A gente tem ali aí os encargos, né? No caso que é o 1/3 sobre férias, você tem as próprias férias, você tem o 13º. Enfim, tudo isso, o empresário, se ele paga um salário de R$ 1.500, ele vai pagar mais R$ 1.500 de custos extras. Então, o trabalhador lá nos Estados Unidos, ele recebe o salário dele inteiro, né? Ele não tem ali recolhimento embutido. Deve ter alguns, mas não tanto quanto o Brasil. Então, pode parecer que o salário é pouco, mas é que a gente paga muito imposto para o governo. Inclusive, eu vi na internet, né, que a verdadeira briga da escala não é do 4x3, é dos 149 dias que a gente usa no ano para pagar impostos, né? Então, assim, tem um cara que está pesando nas nossas costas que não é o empregador, é o governo. Então, o governo está muito pesado, não só para os empreendedores, como também para os trabalhadores, porque além da folha de pagamento, a gente tem impostos altíssimos em cima dos produtos, né? Então, a gente vai ter a maior carga tributária em cima de produtos do mundo, né? Que é o novo CBS e o IBS, né? Então, assim, que é o imposto estadual e o federal na nova reforma tributária, ele vai chegar a 27%, 28%, 29%. Então, ou seja, um produto custa R$100, ele vai passar a custar 130, né, com os impostos. Então, vai ser o maior imposto do tipo IVA no mundo. E a gente não tem, o governo não provê tanto serviço, né? A gente é um país com prestação de serviço de terceiro mundo e impostos de primeiro mundo. Então, isso pesa muito para o trabalhador, para as empresas, para o Brasil como um todo, para toda iniciativa privada, né,
acaba sendo impactada por isso, né? Você acha que, então, no lugar de rever a jornada de trabalho, teria que rever a política tributária, a né, política tributária e inclusive, reforma administrativa, que dá mais eficiência para o governo, né? Porque não adianta a gente fazer uma reforma tributária que diminua impostos se o governo continuar gastando dali para mais, né? Que a gente nunca vê o orçamento público diminuir, a gente só vê o orçamento público aumentar. Uma pressão muito grande, inclusive por parte, principalmente da esquerda, né? De aumentar gasto público, né? Então, e a gente sabe que muitas vezes não é você aumentando o gasto público que você vai dar melhor eficiência. A gente tem diversos casos aí, exemplos, né, de aumento de orçamento que não reflete em mais benefício, né, naquele serviço, né? Então, a gente tem que saber, tem que ser mais estratégico. Enfim, fazer a reforma administrativa, fazer uma reforma tributária, mas infelizmente essa reforma que está aí, ela vai aumentar impostos e isso vai pesar, né? Vai ser um revés para o Brasil. Então, o final do ano está sendo um final do ano de terror para os comerciantes, empresários, você acha? Porque tem essa PEC aí rolando, né? Querendo ou não, ela está andando. E aí ainda tem essa questão da reforma. Olha, nós temos... Todo dia a gente tem algum projeto para se defender, né? Então, a gente conversa com o deputado, às vezes o deputado estadual aqui faz uma proposta que é nociva, né? E que não vai adiantar, não vai servir aquilo lá. A gente mostra... faz um trabalho junto com a Assembleia Legislativa. Dentro da FEComércio nós temos o RENALEGES, que é a Rede Nacional de Informações Legislativas. Então, quando vem um projeto de lei, isso vai para dentro do nosso sistema, a gente olha o projeto de lei, faz um parecer. Quando ele afeta o comércio, a gente leva para os setores para discutir e a gente vai conversar com o deputado que propôs a lei, mostrar o nosso posicionamento, né? Até, muitas vezes, o deputado não ele acredita que ele está fazendo um bem, mas a gente mostra o lado ruim, né? Que aquilo está trazendo, né? E muitas vezes a gente consegue reverter e continuar a atividade. Então, é um trabalho que a gente faz sempre, né? E o Brasil, ele não se resolve em 3 meses, né? Então não é agora que nesses... Final do ano, né? A gente vai ter que estar sempre de olho, sempre preocupado aí com a competitividade, né? Das empresas, competitividade do Brasil em si, né? Eu percebo também que, pelo menos nas redes sociais, essa proposta que a gente está debatendo, aqui ninguém está falando que é contra ou a favor. A FEComércio já falou que é contra, que ela está mostrando os pontos dela. Como mediadora no assunto, eu percebo assim também que há agora uma discussão entre empregado e empregador, né? O que o trabalhador precisa saber, nu e cru, assim, para encerrar a nossa entrevista? O que ele precisa saber sobre essa PEC? Em relação à realidade do trabalho. Por exemplo, um comerciante, um vendedor que atua ali no centro de Cuiabá, naqueles comércios ali antigos, que já tem sua clientela, que às vezes está movimentada, às vezes não está. Sim. Então, essa PEC, né, ela, por mais que ela possa parecer boa para o trabalhador, na verdade ela vai acabar prejudicando. Porque pode até algumas empresas terem que fechar as portas, porque vê que não vai fechar a conta no final do mês, né? Então, vai diminuir a oferta de emprego, né? A gente vai ter problemas, né? E depois... gerando menos emprego, gerando menos renda, tem menos impostos que vão ser revertidos, né, para educação, para saúde, para o trabalho. Então, assim, o trabalhador ele tem que se informar mais com relação às práticas de mercado para não cair no conto, né? Não cair no canto da sereia, vamos colocar assim, né? Só porque a pessoa fala bonito, olha, precisamos de muitos direitos, né? E a gente sabe que a vida é formada... Tem os direitos e deveres. Então, assim, o Brasil é um país que precisa crescer, ele precisa se desenvolver e a gente precisa da união de todos, né? Tanto dos empregados quanto dos empregadores. Hoje o Brasil se abre uma empresa de forma muito rápida, com 2, 3 dias. Eu acho que todo trabalhador
ele pode ser um futuro empregador, ele pode querer empreender, e quando ele estiver do lado de cá do balcão, ele vai entender essas dificuldades, que é você tem que ter um contador, você tem que ter um advogado, você tem que ter, sabe, pessoas boas, uma estrutura toda para fazer isso. E eu, pessoalmente, eu acho que todos deveriam ter a oportunidade de empreender. A gente tem que destravar esse mecanismo. Então, assim, se eu sou vendedor e eu acho que eu não tô... que não tá legal para mim, eu vou abrir minha empresa. Eu saio, assim como eu tive funcionários que fizeram isso e estão se dando bem, né? Então, eu vou abrir a minha empresa, abrir uma lojinha de sapato, uma lojinha de confecção, ou foi trabalhar de alguma outra forma, empreender. Eu acho que é isso, né? Então, assim, a gente, quanto mais fácil for empreender, for empregar, mais todos se beneficiam, né? Então, vou dar o exemplo da Suécia. A Suécia, ele tem a menor diferença entre salário do empregado e o lucro do empreendedor. É de cerca de 30%. Então, Você fala do funcionário? O funcionário e o dono da empresa. A diferença é de 30%. Por quê? Porque lá na Suécia é fácil de empreender, não tem muitos riscos envolvidos nos negócios, porque tem uma estabilidade, tem leis consolidadas, não tem pegadinhas, não tem novos projetos. Letras miúdas. Letras miúdas, né? Então, assim, existe um ambiente de confiança, de honestidade. Então, assim, por isso, a diferença... ali entre o que o trabalhador ganha e o que o empreendedor ganha é muito pequena. No Brasil é grande por quê? Porque nós temos muitos riscos envolvidos, né? A gente tem risco trabalhista, risco tributário, toda hora uma nova legislação aparecendo, então isso traz uma série de incertezas que impedem os empresários, os empreendedores de crescerem. Então, a gente tem que reduzir barreiras para que o ambiente de empreendedorismo seja livre, né? E esse projeto, vamos colocar como exemplo o que está agora, né? Que é esse para introduzir uma escala de 4x3, ela cria uma obrigação para o empresário que vai desestimular novas pessoas a quererem empreender, né? Não estamos falando agora do grande empresário, não estamos falando de quem já está no mercado, mas que quando a pessoa pensar em empreender, ela vai falar assim, não, eu vou ter que contratar em vez de uma, eu vou ter que contratar duas. Para fazer o revezamento. Para fazer o revezamento. Então, isso vai desestimular o empreendedorismo, né? Mas aí que tá, né? Eles falam também que essa questão da jornada de trabalho, ela, com o benefício dessas folgas, o empregador pode se beneficiar, porque o trabalhador vai estar mais descansado, vai ter aquela folga, não vai ter aquela pressão. Será que também não tem esse lado? Mas será que o trabalhador quer isso? Será que o trabalhador... Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Porque nós temos os feriados, inclusive nós estamos até saindo de um e já entrando em outro. Exatamente. Na quarta-feira. Bom ponto, bem lembrado, né? Nós temos uma quantidade excessiva de feriados, né? Então, que acaba que também complica. E a gente não sabe, estão colocando ponto lá da questão da saúde mental do trabalhador, né? Eu acho que é isso que... Um dos pontos é esse também. A pessoa tem que descansar mais porque nós temos uma série de trabalhadores com burnout, Sim. Então, assim, nada indica que esse projeto vai resolver esse problema. Então, a gente precisa dos estudos, né? Então, a gente não só dos estudos econômicos, mas também de impacto social. E o que vai acontecer é que quando a gente vê que o dinheiro vai começar a ficar curto, a atividade... É todo um mecanismo. O trabalhador ele vai precisar trabalhar mais para cobrir uma inflação que poderia ter com esse tipo de projeto, né? Então, ele vai, em vez de ficar trabalhando só em um trabalho 4x3, ele vai pegar mais um trabalho para trabalhar lá diária, vai pegar mais 2 dias de trabalho por semana, né? Então, ele não vai ficar descansando os 3 dias, ele vai arranjar... As contas estão chegando. As contas estão chegando e vai haver uma pressão para o trabalhador fazer isso. Então, não é obrigando um país de 220 milhões de pessoas a seguir uma única regra federal. Eu estava até pensando numa solução para isso. Eu acho que se na PEC desse autonomia para os estados legislarem sobre isso, cada estado poderia criar sua regra,
Então, assim, olha, para aquele setor, vamos colocar uma escala 4x3. Para esse setor, tal coisa, né? E faz o teste, porque daí a gente vai ver. Mato Grosso do Sul fez uma escala 4x3, Mato Grosso do Sul, tá todo mundo contente, tá legal? A gente traz para cá, né? Testa, né? A gente faz um teste, a gente não coloca 220 milhões de pessoas no fogo. A gente, se aquele estado acredita que aquela regra vai dar certo, implanta naquele estado, vamos verificar como é nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos tem 50 estados, então quando um estado libera, por exemplo, o porte de maconha, por exemplo, os outros estados vão verificar quais são os impactos que aquilo está trazendo na vida e vão adotar ou rechaçar, né? Como teve, se eu não me engano, na Califórnia teve uma lei que diminuía a carga horária e eles viram que foi nocivo, né? Então, já estão revogando. Aliás, o exemplo seria da regra lá de se uma pessoa furta numa loja abaixo de $950, ela não é presa. E eles viram que não deu certo, vão revogar. Mas aí foi só um estado. Imagina só aplicar uma regra desse para o país inteiro. Então, lá eles têm um federalismo, né? Que cada estado tem essa autonomia e seria uma coisa boa para fazer aqui no Brasil, né? Que de repente, a União, né? O Congresso Nacional pudesse outorgar, pudesse liberar para que cada estado definisse uma regra com relação a isso, estabelecendo critérios mínimos, né? Pensando é interessante, porque por exemplo, aqui em Mato Grosso a gente tem problema com mão de obra, que a gente estava até conversando. Não tem pessoas com aquela qualificação para operar um maquinário, para atuar em certas áreas, né? Por conta disso. Sim. Então a gente já está sofrendo com a falta de... Aqui tem empregos demais, o que não tem são pessoas, até inclusive pessoas de outro estado, eu sou uma delas, que vem de outro estado para trabalhar aqui. Sim, Mato Grosso é abençoado, né, com nosso agro aí que está pujante, está gerando muito emprego. Nós temos um estado crescendo e que precisamos crescer ainda mais, né? O Mato Grosso tem 3.600.000 pessoas num estado que é continental, né? Ele é do tamanho ali da Alemanha, né? Do tamanho de um país todo. E a gente tem que atrair mais pessoas para cá, né? E a gente está atraindo isso com salários, né? Melhores, né? Então, assim, a gente precisa promover que venha uma nova leva de trabalhadores para cá e assim, a gente não pode tratar o Mato Grosso da mesma forma que a gente trata o Amazonas, ou o Rio de Janeiro, ou São Paulo. A gente tem que ter regras diferentes, né? Como você falou, a gente está com um recorde, né? E na geração de empregos, a gente está com índice muito baixo, assim, de desempregados. Muitas vezes quem está desempregado é porque realmente não está com aquela qualificação, não tem aquela atitude necessária para o trabalho, né? Então, que inclusive seria um convite para pessoa ir para o Senac lá, fazer um jabá aqui, né? A gente tem o programa Senac de gratuidade, que tem diversos cursos gratuitos, né? A internet está cheia de coisas assim para as pessoas aprenderem, se renovarem e estarem aptas para o trabalho, né? Porque eu vejo que quem tem atitude e quem tem conhecimento não fica desempregado no Mato Grosso. Escolhe trabalho. Escolhe trabalho. E olha, gente, tá aí, obrigada, viu, Júlio César, por você ter vindo aqui, ter debatido, e a gente vai debater mais sobre esse assunto, inclusive vai vir deputado aqui falar sobre essa PEC, porque a gente mostrou um lado, agora a gente vai mostrar o outro, que é para você equilibrar e aí tirar a sua conclusão. E eu te vejo no próximo episódio, inclusive te convido aí a acessar a nossa playlist, curtir, comentar e se inscrever para todo dia você ter acesso a um episódio fresquinho e inédito. Até mais!